Palestra de Joel Goldsmith, A Armadura da Unidade, Tape 82A, parte 1, tradução de Osilda Rocha. Aqui reunidas temos pessoas de lugares muito distantes. E, ainda assim, o próprio fato de que viemos de lugares distantes é prova de que não importa onde estamos, no tempo ou no espaço, somos um em consciência. Que o mesmo impulso que atraiu alguns de nós aqui ao Havaí mostra que uma grande realização de Deus estava trabalhando nos corpos e nas mentes e nas almas e espíritos de alguns de vocês em Nova York, no Texas, no Oklahoma e de outras que vieram dos mais diversos lugares desse globo. O mesmo Espírito que tem animado todos aqueles que estão buscando a Deus é o Espírito que nos anima e nos coloca juntos em um mesmo lugar, numa só mente, para estarmos receptivos e responsivos àquilo que Deus nos dá. Ele dá a si mesmo. Deus é a palavra. Deus não envia a palavra. Deus aparece no meio de nós como a palavra. Essa palavra que ouvimos em nosso ouvido interno. O que ouvimos com nosso ouvido externo deve ser interpretado novamente, traduzido no ouvido interno, de forma que possamos discernir espiritualmente aquilo que Deus nos dá. Nós somos um em espírito, somos um na alma, e essa unidade nos aparece como um motivo, um desejo, um objetivo, uma ambição. E essa é conhecer corretamente aquele que é vida eterna. Não escolhemos Deus, nem escolhemos o caminho espiritual. Deus nos escolheu. Através de séculos de desenvolvimento, através de séculos em que voltamos os nossos pensamentos para a luz, temos sido preparados para a experiência do Cristo. Temos sido preparados para seja o que for que existe nessa mensagem e que nos colocou juntos aqui. Em nossa jornada no caminho espiritual, somos companheiros. Porém, somos mais que companheiros. Somos irmãos e irmãs, somos uma família. Somos de uma mesma família porque vivemos, nos movemos e temos o nosso ser no único Deus, no único Pai. Isso nos une em consciência. Na consciência única que agora permeia o nosso ser. Nesse caminho espiritual, encontramos uns aos outros, saudamos uns aos outros e partilhamos uns com os outros. Em nossa jornada, encontramos outros que estão viajando nesse caminho. E alguns avançam mais rapidamente do que outros e descobrem a si mesmos em caminhos espirituais, em atividades espirituais, em práticas espirituais. Quando isso acontece, reconhecemos um irmão, uma irmã, uma alma gêmea no caminho. Assim, desde minha primeira viagem ao Havaí, desde minhas primeiras palestras aqui, temos uma estudante que tem estado conosco nesse caminho. Uma estudante que tem dado todos os passos conosco e tem feito um trabalho lindo nesse campo do ministério. E hoje vamos ser liderados por ela em nossa meditação. A senhora Chacamira. Daisy,
Nunca fuja. O Senhor certamente irá atrás de você e a trará de volta. Obrigado, Daisy. A coisa mais segura a lembrar quando formos chamados, quer seja para enfrentar algum problema nosso ou de outros, é essa própria mensagem que diz que não sabemos como orar, nem sabemos pelo que orar. Esse sempre é o nosso ponto de partida mais seguro. Não sabemos como orar, nem sabemos pelo que orar. É impossível sabermos o que é melhor para nós em qualquer tempo determinado. E é impossível para nós saber como orar pelo nosso bem. Compreender isso nos capacita a nos abrir para que a palavra de Deus, que é a verdadeira oração, possa entrar em nossas almas. Estou certo de que sabem que, se a palavra de Deus fosse falada em vocês e a ouvissem, nunca mais temeriam. Mesmo que estivessem andando até mesmo em direção ao Mar Vermelho e ouvissem uma voz dentro de vocês dizer: não temam, eu irei à sua frente e abrirei esse Mar Vermelho. Então, vocês não teriam medo. Dificilmente teriam a coragem de orar a Deus para abrir o Mar Vermelho para vocês. Dificilmente teriam a ousadia de esperar que Deus abrisse o Mar Vermelho para vocês. Porém, simplesmente imaginem se pudessem ouvir essa voz dentro de vocês dizer: eu abrirei esse Mar Vermelho para vocês. Ou suponha que alguma outra provação ou tribulação da vida estivesse à sua frente, ou de algum membro de sua família, ou de sua prática, ou de seu corpo de estudantes. E ouvissem essa voz dizer: eu assumirei o comando. Eu nunca falharei com você. Eu estarei com você onde quer que for. Poderia você jamais duvidar novamente ou temer o poder que falou essas palavras? Não, não. Aqueles que tiveram essa experiência gloriosa de ouvir dentro de si mesmos, ainda que não as tenham ouvido audivelmente, pode não ser palavras ouvidas conscientemente, como pode ser um sentir, pode ser qualquer dessas formas. Algumas vezes ouve essas palavras e soam tão alto dentro de você que se volta para ver se alguém mais não as ouviu. Outras vezes vêm gentilmente, como um sussurro, e outras vezes não existe som de forma alguma. Existe somente um sentido, um sentimento, uma percepção de que foram faladas. E então desaparecem como uma brisa. Essa é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro tratamento. Realmente, para mim, não é importante me sentar em silêncio e dizer: Deus abrirá o Mar Vermelho. Ou Deus fará isso, ou Deus fará aquilo. Desde que não posso influenciar Deus. Nem você pode. Não é de muita importância que eu declare: Deus é amor, ou Deus é suprimento, desde que o fato de dizer ou pensar assim não fará com que seja dessa forma. Tem sido dessa forma desde o princípio dos tempos. Porém, o fato de que tem sido assim desde o princípio dos tempos não tem importância para você ou para mim até que recebamos essa convicção direta
através de um reconhecimento consciente. Em outras palavras, agora mesmo. Vamos ver isso por um momento. Isso é de um poema de Francis Thompson, o místico inglês. Um mundo invisível nós tivemos. Um mundo intangível nós te tocamos. Um mundo não conhecível nós te conhecemos. Inapreensível nós te apreendemos. Quem é esse nós? Não o mundo, porque o mundo não vê o universo invisível. O mundo não toca essa presença intangível. O mundo não conhece esse mundo não conhecível. E o mundo não pode capturar essa presença divina invisível. Somente nós podemos. Um mundo invisível nós tivemos. Quem é esse nós? Esse nós são todos aqueles que têm percepção espiritual. Todos aqueles que se voltam para o Pai interior e, naturalmente, têm pelo menos alguma medida dessa luz interior, desse brilho interior, alguma percepção, alguma realização dessa presença interior. Hoje, ela está em mim aqui como um pequeno desconhecido. Existe um pequeno desconhecido aqui. Suponho que nossos amigos havaianos o chamariam um Menehume. Por qualquer outro nome, esse pequeno desconhecido dentro de mim, desconhecido não para mim, desconhecido apenas para o mundo. Esse pequeno desconhecido sussurra e diz: testemunhe as glórias do mundo, testemunhe as glórias do Pai. Porém, somente através dessa visão interior é possível capturar, agarrar essas realidades que para o resto do mundo são intangíveis, não podem ser apreendidas. E agora, esse é o segundo verso. O peixe voa para encontrar o mar? A águia mergulha para encontrar o ar? Perguntamos às estrelas em movimento se elas têm noção de estarem ali. O peixe voa para encontrar o oceano? Não, o peixe está no oceano. O peixe pode não saber que está no oceano, porém certamente sabe que está no lugar certo e fazendo o negócio certo. E seu negócio é nadar, indo de um lugar para outro, sem fazer nenhuma tentativa para encontrar o mar. Agora vamos, em nossa imaginação, ver o peixe num momento de insanidade, se é que existe tal coisa como um peixe insano. E o peixe agora perdeu a sua percepção, sua consciência do fato de que está no mar e começa uma busca pelo mar. E nada dando voltas loucamente para cima e para baixo no oceano, procurando o oceano. Essa é a nossa presente condição como seres humanos. Nós vivemos, nos movemos e temos nosso ser em Deus. E começamos uma busca por Deus. E passamos anos e anos e dedicamos muitas horas a cada dia e horas de meditação a cada noite para procurar e encontrar um Deus no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Por quê? Nós somos uma emanação de Deus e a própria mente e alma de Deus. Somos a consciência divina ela mesma.
Na essência e na forma, nunca deixamos a casa de nosso Pai, exceto na insanidade da humanidade. E essa é a razão por que as Escrituras tão frequentemente se referem a essa experiência como um despertar. Nunca se refere à mesma como encontrar Deus, sempre como um despertar. Acorda, tu que dormes, e Cristo te dará vida. E o que você descobre quando desperta? Que está satisfeito com essa semelhança. Por quê? Porque agora você compreende sua verdadeira identidade. Ao acordar do sonho humano, você não vai se encontrar com asas flutuando por aí. Vai se encontrar andando na mesma terra, com os mesmos pés, olhando para fora com os mesmos olhos, porém testemunhando uma visão completamente diferente. Enquanto antes víamos pessoas boas e pessoas más, pessoas doentes e pessoas saudáveis. Enquanto antes víamos pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas altas e pessoas baixas. No exato momento do despertar, você testemunha somente Deus como ser infinito e somente Deus como ser individual. E então é que, com essa visão interior, vemos o mundo invisível, o invisível Filho de Deus no homem. Com essa visão interior, agora testemunhamos que não existe o bem e o mal. Existe somente o bem. Somente o bem, nenhum mal. O mal é apenas a nossa ignorância sobre aquilo que estamos testemunhando. Justamente como dessa mesma forma podemos testemunhar uma pintura a óleo, o trabalho de um mestre, e em nossa ignorância sobre arte, dizemos: sim, é uma tela cheia de pingos de tinta. E para nós é tudo o que é e sempre pode ser. Enquanto que a pessoa que aprecia a arte olha para a tela e fica em êxtase. E nós nos sentamos ao lado e dizemos: eu não compreendo. E a mesma coisa é com a música. Aqui está uma performance magnífica de uma sinfonia. E alguns de nós nos sentamos e simplesmente dizemos: meus ouvidos, deve haver alguma coisa errada com meus ouvidos. Esse som é terrível. E outros estão sentados justamente ao nosso lado em êxtase com a magnificência da sinfonia. Qual é a diferença? A apreciação da arte, a apreciação da música. E através da visão apreciativa da arte ou da música, testemunhamos o que aqueles sem essa visão jamais poderão conhecer. E assim é. Antes da iluminação, somos o mesmo que a pessoa que não aprecia arte ou música. Olhamos para fora e não vemos coisa alguma. Mas apenas pessoas boas e pessoas más, pessoas doentes e pessoas saudáveis. Vemos poderes bons e maus. No momento em que somos tocados pelo Espírito, no momento em que esse pequeno desconhecido entra em nosso coração e se senta no trono, então olhamos para fora e agora temos a apreciação espiritual, que é chamada de consciência espiritual, percepção espiritual, discernimento espiritual. E com isso, um mundo invisível nós vemos.
Um mundo intangível, nós tocamos. Um mundo não conhecido, nós conhecemos. Um mundo inapreensível, nós conseguimos capturar. E então, aquilo que até aqui tem sido irreal, efêmero, transcendental, agora se torna realidade. Agora se torna o coração e a alma de toda nossa experiência e de nossa vida. Agora, as outras coisas que eram reais se tornam sombras. Ó sim, continuamos a comer e beber e dormir e usufruir. Porém, as coisas do mundo exterior nunca nos movem ou nos deixam extasiados na mesma extensão que as coisas do mundo interior que só agora começamos a perceber. Agora, esse estado de humanidade, que é parecido ao do peixe que está nadando e olhando em torno procurando o oceano, é esse estado de nosso ser quando estamos experienciando discórdias e desarmonias e estamos olhando em torno, procurando a presença e o poder de Deus para resolvê-las. Desde que continuemos a buscar um Deus, ou uma verdade, ou um tratamento, ou uma oração para nos libertar de nossos problemas, nessa medida, simplesmente permaneceremos com nossos problemas até chegarmos à visão mais elevada de Davi, quando pôde dizer: o Senhor é o meu pastor, não devo querer. Permaneceremos com nossos problemas até chegarmos a essa visão mais elevada, onde discernimos: eu estou vivendo, me movendo e tendo o meu ser em Deus. Eu estou realizando o trabalho de meu Pai. Eu já estou no lugar secreto do Altíssimo. Até chegarmos a esse ponto de discernimento, continuaremos a ser esmagados pelas discórdias e desarmonias desse mundo. Eu já contei essa experiência, mas gostaria de contá-la novamente. É sobre uma senhora e um cavalheiro que encontrei em Londres, ambos estudantes muito sérios da verdade, um deles um ministro. Isso foi no começo da Blitz de Londres, ou a Blitz alemã de Londres, e pessoas de toda parte, aquelas que podiam, estavam se protegendo com abrigos à prova de bombas, abrigos de concreto à prova de bombas que eram construídos em seus quintais. E esse casal chegou à conclusão de que não queriam nenhum abrigo contra bombas, que haviam dedicado a vida deles à compreensão de que viviam em Deus, que a vida deles acontecia no lugar secreto do Altíssimo. E como poderia qualquer forma de discórdia ou desarmonia chegar ao seu lugar secreto? E assim decidiram não ter abrigo contra bombas. E então tomaram a decisão seguinte: se retirar todas as noites, às 7 ou 7h30, e então por volta das 10 ou 10h30, quando a blitz começava, eles se levantavam, se vestiam e saíam para a rua para fazer observação de fogo, de forma que estavam na rua durante o bombardeio. O milagre disso tudo foi que a casa deles estava localizada na metade do caminho entre o maior aeroporto de Londres e a estação ferroviária principal, de forma que estavam continuamente debaixo de blitzes. Não havia uma única noite em que a área da cidade em que moravam não fosse atacada por bombas. E normalmente toda aquela área era deixada em ruína
todas as noites e precisava ser consertada para que as linhas de trens e as forças aéreas pudessem permanecer funcionando. Bem, as bombas caíram tão próximas a eles que uma bomba caiu no abrigo contra bombas da casa de um vizinho e eliminou a família inteira, mesmo dentro do abrigo contra bombas. Porém, esse casal não apenas nunca teve um arranhão durante todo esse tempo, como nunca sequer uma janela da casa deles foi quebrada. Nenhuma janela. Isso foi realmente um dos milagres da guerra para o sentido humano. Para eles, foi a coisa mais natural do mundo, porque se você vive em Deus, nada pode chegar ao seu lugar de habitação. E, pelo menos falando, isso é o que declaramos novamente, muitas e muitas vezes, em todos os movimentos da verdade. Agora, não faz diferença se estou falando do caminho infinito, ou da ciência cristã, ou da Igreja da Unidade, ou de qualquer ensinamento do pensamento, do novo pensamento. Todos estão de acordo sobre esse ponto, de que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Todos devem concordar com isso, porque essa é a fundação de todo ensinamento verdadeiro. Nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Não viveremos ali em algum tempo futuro. Não. Isso pode ser algum ensinamento ortodoxo, mas não é um ensinamento de qualquer movimento da verdade ou verdadeiro ensinamento. Todos os ensinamentos da verdade concordam que agora somos filhos de Deus. Agora estamos no lugar secreto do Altíssimo. Agora nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Mas a razão pela qual os movimentos da verdade, quer sejam organizados ou não organizados, não podem fazer coisa alguma por você ou por mim, exceto na proporção em que permitimos, é que eles podem nos dar essa verdade de que agora nós somos os filhos de Deus, vivendo, nos movendo e tendo o nosso ser em Deus. Porém, eles não podem nos fazer viver como se isso fosse verdade. Eles não podem nos fazer aceitar isso e concordar em passar sem abrigos contra bombas. Isso é algo que nós individualmente devemos fazer. E isso podemos fazer quer sejamos organizados ou não organizados. Porém, ninguém pode fazer isso por nós. Eles podem nos apresentar esse ensinamento, podem nos dar o segredo da vida, mas nós devemos individualmente aceitá-lo e então vivê-lo. Agora, dê testemunho disso, de que toda vez que temos experiências de discórdia, de desarmonia, quer sejam tentações na forma de pecado, tentações na forma de doenças ou falta, não é verdade que nosso primeiro pensamento normalmente é: como eu me afastei de Deus? Ou por que Deus me abandonou? Ou o que fiz para trazer isso sobre mim? Ou como posso voltar? Agora vamos começar hoje, aqueles que ainda não fizeram isso, a concordar que a despeito das aparências, quer as aparências testifiquem de pecado, doença, morte, falta ou limitação, vamos pelo menos começar a ver esse universo invisível, essa verdade invisível na realização de que justamente agora
o peixe está nadando na água. Justamente agora, a águia está voando no ar. E então, da mesma forma, justamente agora eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus. Agora, você não pode, com toda a sua imaginação, visualizar o peixe fora da água. E você não pode visualizar a água, a águia fora do ar. E se apenas tomar essa cena em sua mente, compreenderá como e por que você e eu não podemos estar fora de Deus. Não podemos estar fora do reino de Deus, nem podemos ter o reino de Deus fora de nosso próprio ser. Por quê? Não apenas porque vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus, mas o reino de Deus está dentro de nós. Naturalmente, isso é um paradoxo. Entretanto, é verdade que, da mesma forma que uma gota d'água está no oceano, o oceano está na gota d'água. Fisicamente isso é impossível. Espiritualmente irá descobrir que é verdade. E espiritualmente vai aprender que você vive e se move e tem o seu ser em Deus. E Deus vive, se move e tem o seu ser em você. Sim, isso é verdade, por uma única razão. E essa razão é unidade. Deus é o ser infinito. Deus é a consciência infinita. Deus é a nossa consciência individual. E tudo que o Pai é, eu sou. Mesmo que num dado momento eu não seja capaz de demonstrar a totalidade e a plenitude disso. Porque essa plenitude somente é alcançada através de um desdobramento progressivo. Muito obrigada.